Boa noite, pessoal. Que coisa boa ter vocês aqui com a gente. Vamos iniciar mais uma live, mas hoje é especial essa live. Hoje essa live tá recheada de coisa boa, de energia, porque nós temos o prazer hoje de falar de um caso real, de uma experiência de uma T. E assim, né, eu vou puxar um pouco a sardinha, é uma T que é formada, que está sendo formada pelo lugar de encontro também. Ela é maravilhosa, tá aí sempre em atuação, sempre evoluindo. Essa sim é uma T que em busca dessa completude que a gente sempre fala aqui. Então, Kátia, ó, entra aí, pede pra entrar, que assim que eu ver sua solicitação, eu já aceito. E aí, gente, é isso mesmo, tá virada a câmera, ela vai entrar, é pra virar, porque depois fica fácil pra gente colocar no YouTube, tá? É uma estratégia, então vira a câmera. Você só virar sua câmera aí, que é desse jeito mesmo. É, então eu vou aceitar aqui e assim, essa live é uma live que tem por objetivo também fazer um aquecimento para nossa jornada do AT que vai acontecer nos dias 19, 20 e 21 e o link tá na bio, tá bom? Então deixa eu aceitar aqui a Kátia, que eu tô doida para falar com ela. Deixa eu ver. Ai, gente, ver solicitação aqui. Entrar ao vivo, pronto. Ó, acompanha a gente que ela vai contar tudo aqui. Tudo que for, que é toda a experiência. Oi! Opa! E aí? Perdida com a câmera aqui, mas vamos lá. Vira assim, ó, a sua câmera. Aí. Pronto. Ai, que linda! Feito! Sem óculos, mas estamos aí. Kátia, olha só. Oi. Hoje essa live é sua. Ó, já tem uma galera aí, tá? Temos coro vendo a gente. Eu quero muito te agradecer por vir contar a sua experiência. Você sabe que eu sou sua fã, né? Fico vendo você. Tem uma estética de divulgação do seu trabalho. Eu acho ótimo. E fico muito feliz de você ter, assim, confiado na gente também por seguir nesse lugar de conversa, né? E de formação, um acompanhamento terapêutico. E hoje eu queria muito saber como que foi a sua história. Eu também não sei, né? Então eu tô aqui para saber como é que foi a sua história. Aí a gente vai batendo um papo, assim, quem era a Kátia antes do AT, como é que começou esse processo do AT, qual a transformação que o AT tem feito na sua vida, com o que você trabalha, suas técnicas, tudo isso. Eu acho que o pessoal tem perguntado, assim, né, em relação ao trabalho dos nossos acompanhantes terapêuticos. Então, fica à vontade. Então vamos lá. Isso aí. Não me conhece muito ainda, né? Só de ser aluna, enfim. Temos uma principiante na história das lives aqui. Minha primeira live, então, mas vou tentar contar tudo que eu puder. Eu tenho 24 anos, quase 25, e estou aí na educação desde os 14, 15, fazendo CEE, né, auxiliar de educação, enfim, trabalhando em creche, escola. Trabalho desde muito novinha, desde os 12 anos, mais ou menos. Sempre trabalhei em comércio, meu pai tinha um restaurante, depois trabalhei numa tenda de frutas, enfim, fui trabalhando em algumas questões assim. E fazer o magistério foi o que eu pude. Eu fiquei na dúvida do que fazer. E com o magistério, antes do magistério, ainda no ensino médio, nesses estágios, eu pude ter noção do que era o trabalho antes da formação. Então, isso foi muito importante para mim. Poder ter noção de sala de aula, né? Mesmo que não atuante, mas conviver com aquelas questões do dia a dia. Então, depois do ensino médio, fiz o magistério, continuei trabalhando nessa área. E aí, no ano de 2020, quando eu me mudei para minha casa, então, para uma cidade vizinha, muito maior que a minha cidade onde eu nasci, que a minha lá tinha 2.000 habitantes, agora então tem muito mais. Onde que é, cara? Eu nasci, morei, né, minha vida inteira em São Vendelino, mas então eu moro aqui em Bom Princípio desde 2020. Então, quando eu me mudei para cá, eu estava concursada numa cidade do Vale Real, que é pertinho daqui também, e trabalhava, então, meio turno, e no outro meio turno eu trabalhava de babá.
E aí começou a ficar uma carga horária muito grande e trabalhava muito e não sobrava tudo aquilo e eu estava me sentindo muito sobrecarregada com tudo, né? Então, com a ajuda de uma amiga minha, uma amiga, a Tiane da Voe, que a gente já conversou algumas vezes, a Tiane me dizia, olha um pouco mais para ti, porque tu tem um pouco mais aí dentro que tu não tá enxergando, né? E aí, então, eu acabei me exonerando daquele concurso de auxiliar, acabei largando a função de babá e fui trabalhar numa loja. Porque eu sentia que eu queria fazer algo em que eu não tivesse presa a um sistema, porque não que não tivesse presa ao sistema da loja também, mas na educação eu sentia que a gente poderia dar muito mais atenção e valor a pequenos detalhes, e aí que veio, né, a questão do AT. Mas, enfim, podia dar muito mais valor a pequenos detalhes, como aquele cadarço que a criança não consegue amarrar, ou aquele tempo a mais de lanche que ela precisava, mas não tem como dar, porque tem um número, tem algo a ser seguido, né? Eu resolvi dar uma pausa. Então, trabalhei numa loja, depois trabalhei num outro escritório de uma fábrica de móveis. E aí, nesse meio tempo, assim, começou a se realizar a história da clínica dessa minha amiga aqui na cidade, então. E aí eu comecei a ampliar um pouco e entender como eu podia trabalhar com a educação sem estar dentro de uma instituição, sem estar dentro de uma escola em si. E aí, então, eu trabalhei nesse meu período, então, nos estágios, com algumas crianças com autismo, outras sem ainda diagnóstico, mas algo ali ficou, né? Fiquei assim, pensativa, né? Como eu poderia ter trabalhado e atuado melhor se eu tivesse mais informação na época. Todo mundo numa escola tem um papel muito importante. Eu sempre desde a gente, então, auxiliar, monitora, né, até o professor, diretor, enfim. E aí eu ficava me perguntando como eu, enquanto monitora, auxiliar, poderia ter trabalhado melhor a questão de pessoas que precisavam de um auxílio maior nessa parte. E aí, então, depois dessa mudança toda, no ano, então, de 2021, aí eu encontrei a minha primeira formação em AT, que foi lá no Instituto Singular, com a Maíra Gaiato. Então, descobri o AT nessa função do cuidado com o autismo. E até então era a única visão que eu tinha do AT, né? Caramba, então você fez esse curso. Tô gostando dessa história, vai. Isso aí. Fiz o curso porque eu tinha a possibilidade de estar, então, entrando numa equipe que tem um olhar, uma visão de mundo muito parecida com o que eu busco, com o que eu vejo também, com o que eu sinto de tudo. Aí fiz o curso da Maíra e me joguei. E até essa semana eu conversei com uma menina que queria falar comigo para que eu explicasse para ela como eu fiz toda essa minha função, porque, como eu já falei para ti, ninguém nos ensina, né? Não é uma profissão que eu tenho aqui à minha volta e que eu possa estar contando com alguém para me explicar como foi a trajetória. Eu tive que fazer tudo muito sozinha. E aí, então, comecei a fazer o curso quando eu ainda trabalhava na empresa. E assim que eu me formei, eu larguei tudo e fui viver assim, né? Pensei, vamos lá, quando meus acompanhados começarem a aparecer, eu preciso estar disponível, preciso querer entender a demanda daquela família e não estar dividida com algo que me traga uma renda e que me ocupe um espaço, né? Porque acima de tudo, eu saí então daquele concurso e daquele emprego de babá, porque eu tinha esse peso que essas horas todas me roubavam, sabe? E quando eu fui para a loja e depois para essa empresa, eu consegui sentir um pouco mais de liberdade, mas eu ainda assim tinha que seguir muito, não podendo olhar para mim. Hoje eu estou doente, não estou muito bem, eu preciso ficar aqui, tenho que trabalhar 5, 6 horas ainda. E eu buscava isso, né? Poder organizar a minha vida a minha potência de trabalho de acordo com o que eu estou conseguindo na minha saúde, no meu momento.
E aí, então, eu larguei aquele emprego e esperei as coisas irem acontecendo. E aí, até então, com visão só de AT para autismo mesmo. Uhum. Muito, muito focado ainda, né? Muito focado, bastante. Porque, enfim, a história da clínica também surgiu em função disso, né, do autismo. Então, era o único caminho que eu conhecia do AT era esse. Aplicação ABA, Denver, autismo, AT. Então, eu fui por aí. Uhum. E aí, agora, então, nesse período, claro que a gente pensa em desistir, não sabe se tá fazendo certo, se não tá. As minhas amigas, ainda falei para elas, vocês são pauta da live, porque eu preciso falar disso. Quando eu contei para as minhas amigas a mudança que eu ia fazer, elas, assim, né, também com o intuito de me apoiar. Nossa, eu acho que vai ser algo muito legal para ti, porque tu tem essa função de falar, enfim, de escutar. Sempre falei muito de crianças, até só tinha trabalhado com crianças, né, até o momento. Então, todo mundo ficou muito empolgado e eu fui naquilo de tentar descobrir. E aí, no meio do caminho, passei por uns perrengues com algumas pessoas, a gente sempre passa, né? Ah, fala um pouquinho desses perrengues no trabalho aí, Natália. A gente vai botando a fé naquilo que a gente acredita, né? Só que nem sempre as pessoas acreditam com a mesma intensidade nisso, né? Então, eu tive um caso, peguei um caso em que na época eu ainda não conseguia me colocar como eu me coloco agora, separando que existe a diferença entre o cuidador e a babá, que o AT não é cuidador e não é babá, né? Eu não conseguia ainda dizer que tal carga horária eu não vou fazer porque não é o que eu busco para mim. A gente sempre no curso, né, de vocês a gente fala sobre a questão da agenda. Quando a minha agenda está lotada, eu tenho a oportunidade de escolher, né? De dizer não, a minha agenda está lotada e essa carga horária eu não vou fazer. E aí foi mais uma questão de eu não conseguir escolher as palavras certas e organizar a demanda daquele acompanhado de forma que eu pudesse colocar todo o meu conhecimento em prática sem que fosse da maneira que aquela família estava instituindo um pouco, sabe? Manejo clínico, né, Kátia? Sim, acho que A gente às vezes no começo, né, acha que precisa ser como o fulano falou. Tu vai ter que fazer tantas horas por dia, vai ter que ser naquela praça, vai ter que ser no sol e na chuva, quando na verdade a gente é autônomo para isso também, para propor, né? Passei também no meio do caminho por questões de colegas da equipe querendo me avaliar, né? Do tipo, eu ainda não fiz a avaliação dela, de como está sendo o trabalho dela, mas espera aí. Então, na época, eu não conseguia muito dizer, botar uns limites onde eu deveria. Mas isso tudo faz parte de toda a construção, né? Então, foi muito também por causa dessas situações que eu acabei encontrando vocês. Quando eu tento pensar em quando eu encontrei o lugar de encontro, eu não consigo chegar num dia exato e nem numa forma exata. Eu sei que eu procurei pelo acompanhamento terapêutico. A gente sabe que não tem muito aí na internet, né, Ingrid? A gente fica meio refém, assim, quer mais experiências de vida para entender, quer mais opiniões, quer mais ajuda. E eu não estava encontrando muito e eu estava numa fase já em desistir. Bom, aborta a missão, não é isso que eu quero para mim. E aí, quando eu encontrei o lugar de encontro, que foi que eu comecei a entender que eu estava sim no caminho certo, que, como disse uma pessoa que eu conheci também, somos muitas, só estamos espalhadas. Então, depois de vocês foi que eu entendi que sim, o pensamento que eu tenho sobre o cuidado em liberdade, sobre a valorização de cada ação, de cada habilidade, ele é válido, existe. Tem pessoas no nosso país e fora do país trabalhando em função de tudo isso que eu enxergo. Então, o AT traz para mim essa possibilidade de colocar em prática o que eu gostaria de ver, que eu não via muita possibilidade na escola na época. Não que agora eu não veja,
e não que num futuro eu não possa exercer a minha profissão. Então, formada no magistério, eu ainda estou concluindo a pedagogia, porque eu dei uma travadinha. Então, quem sabe aí num futuro eu não vou, não vá lecionar, né? Mas por enquanto o AT tem me trazido toda essa chance de poder mostrar para a mãe, né? Para a mãe, para o pai. Ele consegue tirar o cinto sozinho do carro agora, né? Umas coisinhas tão pequenas que são tão importantes pra gente. Ai, Kátia, olha só, eu acho que você está trazendo assim muito do que a gente discute por aqui, que é essa ampliação. Assim, você pode trabalhar com quem você quiser, né? Tem uma, você até está discutindo isso, a gente bate nessa tecla aqui que tem um entendimento, talvez, de que só quem faz AT é, sei lá, o AT é para trabalho com pessoas com TEA ou trabalho com crianças, enfim. Eu queria saber se você, como é que foi assim, o que causou assim, o nosso encontro, né, em você? Que transformação foi essa? Você está dizendo dessa ampliação. Eu quero saber se de possibilidades também para sua atuação, até de público, se você buscou outros lugares ou se você se manteve com criança. E como é que está assim, o seu trabalho, a sua atuação profissional mesmo? Assim, se ampliou, se já tem mais, se tem acompanhado, se não tem? O lugar de encontro causou uma revolução em mim mesmo nesse conhecimento sobre as minhas capacidades. Causou a gente se. Eu digo a gente porque com certeza não sou só eu, né? A gente às vezes pensa que o pouco que a gente sabe já não faz diferença nenhuma na vida de alguém. Hoje ainda conversei com uma amiga sobre isso. Então, eu consegui perceber que no lugar de encontro, sim, a gente precisa, né, estar capacitado, precisa entender das patologias, enfim, do acompanhado, né? Eu preciso saber com quem eu estou lidando e as comorbidades, enfim. Mas o lugar de encontro me trouxe exatamente essa questão de sair só do público do TEA infantil, me trouxe a possibilidade. Eu tive uma avó que cuidei junto da minha família por mais de 10 anos com Alzheimer e gostaria de conhecer tanto o campo da saúde mental há um tempo atrás, né? Enfim, passou, mas com ela eu pude perceber hoje, com mais conhecimento, quantas coisas até faltaram para aquele tratamento da Alzheimer. Não sinto um pesar quanto a isso. É muito leve também. Foi, passou. Mas o que eu posso fazer hoje com quem está ao meu redor, né? O que eu tenho mais a oferecer? Então, o lugar de encontro me trouxe isso. Me trouxe ideias de projetos bem legais. Tem um projeto bem no forninho para o ano que vem, de acolhimento, de escuta para pais, famílias atípicas, enfim, que estão enfrentando aí essa busca de pessoas que entendam e vivam uma realidade parecida e que possam conversar um pouquinho. E também tem um projeto com idosos que eu tenho colocado em prática também. Então, algumas residências a gente está conversando, firmando algumas parcerias para que eu possa colocar essa potência que eu tenho percebido que eu tenho com o lugar de encontro em prática com idosos também. E eu sempre busco locais e pessoas que tenham a mesma visão, não a mesma, mas essa questão do cuidado muito parecido, né? Não é qualquer lugar, né? Não, eu preciso conhecer as pessoas que norteiam aquele lugar, as pessoas que comandam aquele lugar, por exemplo, um lar, né? Preciso conhecer quem é a pessoa, preciso estar um pouquinho lá dentro para eu entender se o meu projeto, enquanto AT ou enquanto humana, né, consegue atingir aqueles idosos da maneira que eu imagino. Né? Então, eu com certeza saí da minha ideia só da parte de criança e fui agora para os idosos. Ainda não tenho nenhuma pessoa do público assim, meia idade, né, um adulto, enfim, com questões. Eu tenho idosos e tenho crianças, então, TDAH, TEA, Alzheimer. E por enquanto são essas três questões. Então você ampliou, você tem atendido pessoas idosas agora. Sim, também. Eu tô vendo que tá nascendo uma empreendedora aí também. Acho que a gente cria. Eu adoro isso, que a gente cria Olha, empreendedores.
Eu acho que quando gosto sempre que quando eu gravo com momentos, né? Assim, uma memória afetiva muito legal. Eu ainda conversei com um pessoal da empresa que eu estava antes e eu disse para ele: olha, alguma coisa eu quero fazer na minha vida, eu só ainda não sei o quê. E parece que enquanto eu estava lá, eu descobri o que era. Eu sinto que, principalmente depois do lugar de encontro, que foi onde eu aprendi que sim, eu devo abrir uma MEI, que sim, eu preciso fazer contrato, preciso fazer relatórios, né? Fora da aplicação ABA, Denver, AT, autismo, né? Como eu posso ser independente fora daí? Então, depois que eu dei esse salto de não, preciso fazer algo realmente em que eu possa organizar minha rotina. Tenho questão de ansiedade também, bruxismo, e aí barulhos e tudo mais me incomodam muito. Então eu estava precisando poder atuar e ter um retorno financeiro de alguma maneira que eu pudesse escolher como fazer. Então, a partir daí, e depois daquele momento de desistência, dizem, né, que aguenta o momento da desistência, que a grande virada tá depois dele, né? Quando tu segurou um pouquinho. E aí, depois, então, do lugar de encontro que eu consegui, e ainda então cursando e cada vez mais encantada com as aulas e com o que eu tenho aprendido, foi que eu consegui ver que algo estava adormecido dentro de mim e agora eu tenho conseguido entender o que é. E aí acho que nasce o empreendimento, aí nasce essa questão, né? Uhum. Ah, eu fico muito feliz porque é esse o nosso objetivo, Kátia, de que as pessoas entendam que elas podem criar uma empresa, que elas podem ter uma equipe, que elas podem fazer AT autônomo. Né? Inclusive, para continuar essa nossa conversa, eu achei muito interessante que a Sueli mandou aqui, ó. Mas para análise do comportamento, ABA e Denver, o AT fica nesse lugar de subordinação a um supervisor, não tem efetivamente autonomia. Penso que deveriam rever a nomenclatura que utilizam. Na verdade, a nomenclatura é assim, quando você está aplicando aba, nomenclatura, a gente ensina isso, né? Aqui por aqui, é aplicador de aba, não é AT. Quando você entende isso, que é mais amplo o acompanhamento terapêutico, ele está muito relacionado com essa ideia da liberdade, né? E que concomitantemente a isso surgiu a ter também escolar, mas com base nessa ideia psicossocial, eu acho que tudo fica mais claro, assim. É um pouco disso que você está trazendo, e talvez, se você puder falar um pouco assim da sua experiência se você sentia isso, assim, de estar subordinada, até questões financeiras, eu não sei, né? Tem essa experiência. Muita gente fala, tem muito baixo, você cobra muito pouco. Como é que tá essa questão para você? Vou falar de uma questão que me surgiu agora. Até conversando com essa moça na semana passada, que eu troquei umas ideias um pouquinho, ela chegou até mim com essa função de, Kátia, como tu faz? Supervisão. Como tu faz com essa questão, né? Porque o nosso assunto foi se desenrolando ao ponto que ela entendeu que ela fez o curso de aplicadora ABA. E que AT e aplicadora ABA são duas coisas diferentes. E sim, né? Um AT pode fazer a aplicação ABA, ótimo, ok. Mas ela queria entender, então, se eu sou um AT e se eu não estou fazendo a aplicação ABA, como é que eu fico se para aplicar ABA eu preciso de supervisão? E se eu não estou aplicando ABA, se eu estou tendo um AT, tem uma demanda específica que eu estou cumprindo, como é que eu faço, né? E aí levantei para ela justamente essa questão. Eu comecei, então, eu me joguei acreditando no que eu ia encontrar, no que eu estava buscando. Só que eu também ficava confusa com a internet nessa parte. Tá, mas então um AT, ele tem que ter supervisão ou não? E aí o que acontece, né? Nos meus casos, então, eu tenho supervisão quando eu estou com uma criança, né? No meu caso, então, crianças, que eu atendo com TEA. Tenho supervisão de terapeuta ABA e tenho supervisão para aplicação do modelo Denver de intervenção precoce. Nesses casos, eu faço supervisão com essas pessoas que então vão nortear, fazer as avaliações e tudo mais. E aí, em casos, vamos supor, né, que eu tenho, como a gente fala aí no lugar de encontro, uma demanda de alguém, um adulto, 40 anos, aí eu vou então buscar supervisão do sentido de orientação
para troca de ideia com alguém que tem experiência no acompanhamento terapêutico, ou então com um psicólogo, alguém que esteja, que eu possa ter sido indicada para fazer acompanhamento terapêutico com aquela pessoa. Eu me senti muito confusa no começo, porque alguns lugares diziam que a gente precisava de supervisão, outros não, até eu entender que a história do AT, ela não vem só daí, não vem daí dessa função de aplicar a aba e ter supervisão, né? Então, no começo eu me senti muito perdida, e aí fui entendendo, e agora, então, inclusive, em situações que não são essas, de aplicar essas questões, eu sou a pessoa que monta a equipe para atender o acompanhado, né? Então, como tu comentou, né? Geralmente a pessoa, então, que está fazendo supervisão da aplicação ABA, por exemplo, ela supervisiona o caso em geral. O que eu vivo, né? Supervisiona o caso em geral. Então, ela tem contato com, possivelmente, a fonoaudióloga, a TO, e aí ela passa a avaliação e a gente vai conversando. Só que tem casos que eu não tenho uma pessoa que faz a supervisão da família por não haver necessidade ou por, no momento, não estar fazendo. Então, eu sou a pessoa que está em contato, que fala com a fonoaudióloga, que fala com a TO. Por quê? Para a gente poder colocar em prática na vida da criança tudo, ou da pessoa, tudo aquilo que ela vem desenvolvendo nas instituições, né? Nos consultórios, nas sessões, enfim. Então, não sei se ficou mais alguma coisa da pergunta para trás, porque eu já fui pensando em várias coisas aí. Eu acho que é isso, sim. Entender que você pode ter, para além da supervisão da aplicação com esse profissional, se você quiser aplicar, você deve, inclusive é o que a gente prega aqui no ponto, buscar uma supervisão clínica. Então, se você tiver a fim de atender uma criança com essa ciência, ok, e você pode atender também uma pessoa idosa, como é o caso seu, né, Kátia? Uma pessoa idosa e buscar uma supervisão clínica que você vai trabalhar. Poxa, eu tô com a dificuldade também, que a supervisão clínica serve para isso, uma dificuldade de relacionamento com o meu supervisor ABA. Como é que se discute isso, né? Poxa, eu me sinto às vezes muito mandado. Eu acho que ele pensa que, né, eu não tenho autonomia nenhuma. Como trabalhar isso? Esse é o objetivo da supervisão clínica, que a gente e buscar estratégias de intervenção e raciocínio clínico, que é esse, assim, de, nossa, mas como pensar essa família? Como pensar a curto, médio e longo prazo as estratégias de qualidade de vida, de mudança? Acho que é muito isso que a gente prega aqui, e eu acho que isso causa uma transformação, quando o AT, né, Kátia, começa a entender que ele não precisa ficar, não é a única forma de cuidar do outro aplicando ABA. Você pode, inclusive, fazer um cuidado, se for uma escolha, fazer um cuidado de uma pessoa com TEA. Por exemplo, eu faço o acompanhamento de pessoa com TEA adulta que eu não uso essa ciência, né? E que faço um trabalho, modéstia à parte, muito bacana, faço minha supervisão, enfim. Então, acho que esse é um lugar legal, assim, de trabalho autônomo, de buscar outras possibilidades, né? E como é que tá para você essa questão de financeira? Essa é uma questão que vem muito, assim, de como que eu busco, como é que chega para você esses acompanhados? A gente falou bastante disso aqui, né? Se você teve algum insight quanto a isso? Até só mais uma questãozinha sobre a aplicação ABA, da gente estar muito privado, né? Tendo que fazer, por exemplo, seguir objetivos exatamente e tal. Eu acho que a gente precisa entender que a gente pode não precisar exatamente estar dentro da sala, sentado na mesa, né? Enfim, acho que a gente pode ter um pensamento de colocar em prática em outros locais. E é isso da clínica a céu aberto que vocês trouxeram para mim, que me fez entender bastante, que às vezes, em momentos tão comuns do dia a dia, como um acompanhado que eu tenho, que é um trajeto escola-casa, a gente está desenvolvendo tantas questões aí, e a escola-casa é algo que é rápido, que a gente tenta tornar grandioso, né? Na medida do possível, com as armas que nós temos, né? Da maneira que a gente pode desenvolver. Então, acho que a gente
sim, está preso, porque, enfim, alguém avaliou e traçou um plano e a gente está aplicando ele, mas a gente tem possibilidades de organizar isso de uma maneira que fique mais confortável e que encaixe com aquilo que a gente está buscando também, né? Que é, Uhum. daqui a pouco, não fazer essa coisa forçada, daqui a pouco exista, por exemplo, como eu tenho a possibilidade dessa clínica aqui de Bom Princípio, de um jardim onde tem um lago, tem peixes, a gente pode alimentar os peixes, pode passear. Aqui é uma cidade muito tranquila, dá para fazer encontros no parque, dá para frequentar o mercado. Então, né, poder pensar assim, eu acho que é bom, Sim. mesmo que a gente esteja seguindo, né? Pode Ô, falar. Kátia, eu pensei aqui agora que, inclusive, eu acho que o grande ganho pode ser você continuar nesse processo de aprendizado, de formação, atuando e sempre pensar que você tem que evoluir, é de você sempre, sempre, sempre entender que você precisa ter autonomia para trabalhar. Se você não tem liberdade, é controle. Eu sempre digo isso, né? Se você não tem o mínimo, você pode seguir um plano, mas isso não significa ser uma prisão de trabalho. Isso não Isso. significa que você não pode discutir com a equipe, mas isso depende muito de um posicionamento e de uma construção de segurança para você se colocar enquanto AT. Porque se você quer se colocar enquanto AT, aí mesmo que você aplique uma ciência, você vai lá e vai falar, peraí, vem cá, ó, tô percebendo isso. Você vai dizer, você vai conversar com essa escola, você vai conversar com essa família, você vai conversar com esse profissional que né, que fala o que você, Sim. quais são os seus objetivos, tudo bem. Mas eu penso que o AT, a grande questão assim dentro de uma equipe tenho autonomia de me posicionar. Posso me posicionar e dizer, inclusive, quais são as minhas orientações. O AT pode orientar, né? Isso. Porque imagina, você tá o dia todo com essa criança. Como não? É. E assim, até tem a gente. Hoje, se eu olho para trás, eu penso que tantas mudanças que eu já fiz ao longo desses 2 anos, né? Então, que eu me mudei, enfim, eu não sabia que eu tinha que viver tudo aquilo para chegar nas conclusões que eu cheguei hoje. E eu não sei se tudo isso que eu estou vivendo agora não vai me trazer algo, então que eu sinto que agora eu realmente encontrei o que eu quero. E acho que essa satisfação ela vai surgindo à medida que a gente vai conhecendo. E aí entra essa questão de saber se posicionar. É o que me aconteceu anteriormente. Acabei, né, me desligando do caso, né, e outras questões também, em função de hoje eu entender que eu não estava conseguindo me posicionar porque eu ainda não tinha passado por essa experiência, eu ainda não tinha vivido o momento em que eu precisava me colocar e dizer, com licença, sei que você também é terapeuta dessa pessoa, porém, né, eu não sou subordinada a ti. Sim, sou subordinada a tal pessoa no quesito seguir plano, mas eu ainda assim tenho a minha própria autonomia. Então, acho que vem muito de viver isso, né, Ingrid? A gente vai vivendo situações e vai calejando um pouquinho, e aí numa próxima a gente já consegue se antecipar um pouquinho, né, e prever imprevistos. Enfim, ficou meio. Mas, enfim, a gente poder tirar, assim, uma ideia do que pode acontecer e se prevenir já, e conseguir se ajudar e defender, né? Se defender e colocar o AT no lugar dele, e não mais como alguém que obedece a todos e cumpre ordens de todos e nunca tem voz, né? Mas Isso é triste, assim. Bom, é bem complicado. Eu tenho encarado muitas situações aqui em que eu preciso até às vezes interromper a conversa e pedir licença para apontar então quem é o AT e o que o AT faz. O AT não é o terapeuta ocupacional, o AT não é um cuidador, então eu tenho vivido isso com muita vontade também, tentando sempre me posicionar de uma maneira legal e sem ferir, né? Mas eu sinto que hoje eu já não posso mais me ausentar da conversa sem explicar o que é o AT. Faz parte de mim, eu preciso trazer isso. Mas falando sobre como os casos têm chegado, né? Então tem uma parceria legal com a clínica aqui em Bom Princípio.
Tenho feito, então, acompanhamentos fora da clínica. Como eu já disse em algumas publicações e gosto de lembrar, a gente tem as clínicas, tem espaços, né, que a gente pode contar, fazer uma parceria, porque as clínicas têm recursos, as clínicas têm espaços também legais para a gente poder estar frequentando, para a gente não ficar somente na ocupação da cidade, somente, né, sem um local fixo, vamos dizer assim. Então, eu tenho algumas pessoas que chegam até mim, e aí, quando é algo que vai envolver, quando é um acompanhamento que vai envolver outros profissionais que eu sei que tem disponível na Voo, então eu já ofereço a clínica para aquela família e a gente monta um acompanhamento aí junto, né? Todo mundo junto. Às vezes, então, entram em contato com a clínica, querendo saber se tem AT disponível, e aí, então, chegam até mim em função disso, mas eu tenho uma grande questão assim também, como fazer, né? Eu tenho frequentado a PAI, tenho frequentado clínicas em outras cidades aqui e vão chegando assim, muito pelo Instagram também, outras pessoas que trabalharam comigo em outros locais, então agora estão me vendo nessa posição, nesse lugar que eu estou atingindo, que eu tenho chegado. E aí também por relações que eu já tinha, ou então por relações que essa clínica me trouxe. Tem uma clínica na Feliz também, que é uma cidade aqui do lado, que eu também tenho parceria. E a gente tem conversado muito e tenho conseguido cobrar valores justos ao meu trabalho, graças a vocês também, porque eu tinha uma ideia dos valores que vocês passaram, mas a gente precisa entender que só a gente sabe quanto pagou na cadeira que a gente está sentado para trabalhar, quanto custa nosso tempo e nosso empenho, porque uma sessão, um encontro, não é só um encontro, existe toda a nossa preparação antes disso. Muitas vezes, por exemplo, né, um caso, 2 horas semanais, enfim, porque a demanda é ok. Então, nem sempre são só essas 2 horas semanais. Tu confecciona os materiais e compra e pesquisa, e então faz supervisão e faz a tua própria terapia, porque quem cuida precisa ser cuidado também. Eu sempre gosto de lembrar que é muito importante isso. Então, eu tenho conseguido cobrar valores, né? Eu não gosto do cobrar, porque a palavra cobrar me traz muito essa questão de retorno financeiro, mas a gente coloca, né, destina um valor para o nosso serviço e sempre tem uma preocupação, Ingrid, de também entender aquela família, de saber se aquela família tem condições e se não tem condições, como eu posso oferecer o meu trabalho para que aquela pessoa e aquela família não pare no tempo, né? Então, tem muitos ajustes, cada caso é um caso, cada acompanhado eu ofereço de uma maneira, porque eu preciso e faz parte de mim, eu não posso ter um valor tabelado, enfim, né? Questões assim definidas antes de conhecer a família, as demandas, as pessoas, porque não vai funcionar, né? Eu gosto de pensar, Kátia, que a gente precisa partir de um lugar, assim. Então, se eu sei que tudo que eu faço de estudo, tudo que eu faço de investimento, né, em curso, em livro, enfim, de gasolina, quando você usa o carro de transporte público, que quando você coloca isso no papel e que você entende que R$ 10 a hora não paga, não resolve, então e você já parte de um lugar, né? Então você Isso. já entende que, bom, a partir disso aqui, com tanto eu posso ter um retorno que vai me trazer liberdade também. Porque quando eu fico vendo as pessoas aí falando que, poxa, eu recebo R$ 800 por mês para trabalhar 30 horas. De verdade, eu ouço isso muito todo dia. E aí, 30 horas, e aí reclamando do AT e tudo, aí eu falo, lá vou eu, né? Primeiro, não sei se isso é AT, segundo, você tem que valorar isso, sim. E às vezes, quando a gente oferece o nosso serviço para uma pessoa que não tem de fato condições, a gente vai ajudar essa pessoa a conseguir isso
por direito, seja no SUS, seja no Isso. plano, seja se você quiser fazer um voluntariado, ok. Mas quando você quer ofertar um serviço autonomamente, você tem que ter esse cálculo que é importante, não tem problema nenhum. Se você oferta um serviço, é um serviço incrível, é um serviço lindo e você precisa precificar isso, né? Então, eu acho que assim, quando você fala para a família, olha, meu valor é esse. Como é que fica? Como é que, né? E aí você vai entender se para ela é bom ou se ela falar assim, não, mas eu só posso pagar R$ 8. Poxa, R$ 8 não é. Não é. Mas eu posso. Vamos ver como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso buscar outras possibilidades? Mas aí eu acho que amplia demais, porque se você entende que você vai ofertar um serviço autonomamente, por hora, enfim, você vai receber por isso. Então, o seu público quem é? É o público que de fato não pode pagar, ou é o público que pode pagar? Então você tem que entender que tem gente que de fato não vai poder pagar o seu serviço e a nossa luta é que tem a ter público nas escolas públicas, a ter no SUS, enfim. Então, qual é o seu lugar nesse mercado? Eu acho que é isso. Assim, eu acho que você está sendo, está evoluindo nisso, né? Também, assim, peraí, eu posso cobrar melhor e nem por isso eu vou me sentir culpada. E eu acho que a grande questão também aí são questões particulares, né? Eu sempre busquei a possibilidade de me organizar. Ok, se eu posso me organizar, eu não devo também me sentir culpado no momento em que eu decidi que hoje à tarde, então é o momento que eu vou tirar um momento para mim, vou dar um passeio. Então, essas grandes questões elas vão caminhando um pouco juntas, né? Eu não só porque eu tô parada, será que vale a pena eu cobrar tão pouquinho só porque eu quero ocupar aquelas 2 horas na minha semana que estão sobrando? Mas tem que valer a pena, tem que é um serviço, é um trabalho, existe toda a formação, a gente não pode, não deve se sentir culpado, né, por isso. Então, são questões que a gente tem que trabalhar internamente também para se organizar e à medida que as coisas vão acontecendo, a gente também tem a liberdade de ir mudando. Claro, com cautela, analisando toda a situação. A gente tem sempre contrato, então a gente vai, né? Não posso aumentar o meu valor de hoje para amanhã. Eu preciso saber se aquele caso, então, já não está mais valendo tanto a pena, porque eu tenho, né? Daqui a pouco eu fazia 2 quilômetros, agora eu tenho que fazer 15 com o meu carro e continua recebendo o mesmo valor. Então, caiu um pouquinho. Então essa liberdade a gente tem e tem que ir fazendo, né? Tem que ter cautela, cuidado com todo mundo que está envolvido naquele caso, mas tem que ir sempre fazendo. E assim, se daqui a pouco eu sentir, então, que eu preciso estipular, então, vamos dar esse exemplo aí, menos de R$ 8 eu não posso cobrar, então, se eu não puder fazer mais nada por aquela pessoa e que também não consegue me pagar um pouquinho mais do que aqueles R$ 8, então eu vou com certeza indicar as melhores pessoas que eu conheço para estar podendo fazer um trabalho e auxiliar da maneira que eu puder, mas a gente tem que entender que é nosso trabalho também e o nosso trabalho é a nossa renda, né? A gente tem que entender que ofertar um cuidado em saúde, principalmente em saúde mental, não necessariamente precisa ser exclusivamente por voluntariado, Isso. Né? Não precisa, não precisa, porque a gente tem lugares para que devem ofertar, e nós temos no Brasil essa possibilidade. Na Argentina também existem a oferta no serviço público, a oferta particular. Então, encontrar o seu lugar. Né? Às vezes você vai trabalhar numa clínica, às vezes você vai fazer parceria numa instituição, junto com a instituição de longa permanência para pessoa idosa. Então, poxa, eles querem que as pessoas idosas saiam dessa instituição. A gente sempre indica para bater na porta desses lugares, né? E fazer parcerias de quanto que é a hora. Então, você vai lá, faz um trabalho de AT com as pessoas idosas. Tem tanta possibilidade de ampliar. Né? Eu sempre digo que essas pessoas que querem continuar trabalhando com crianças, ótimo, tem que continuar. É isso, sem discussão, mas tem que. O que a gente está conversando aqui dessa vez
se tornar um AT completo é se manter em evolução, assim. Você não Isso. pode parar. Caramba, né? Aí, com isso, eu queria te perguntar isso, assim, como é que foi a maior transformação? Você já me mandou uns áudios tão lindos, assim, que eu fiquei emocionada. E só para a gente tentar, né? Acho que já estamos aqui há um tempo, finalizando, assim, o que você indica para as pessoas? Nós, 26 pessoas o tempo todo, 30 pessoas aí. O que você indica para essas pessoas? Em relação ao AT, quais os desafios e que você acha que eles podem fazer, assim? Qual foi a maior transformação que o AT, né, fez na sua vida, assim? O que você pode dizer do seu trabalho com AT? No dia que eu te mandei aqueles áudios, acho que recentemente tinha acontecido, né? Que foi uma ocupação da cidade que eu fiz, junto com outras pessoas queridíssimas, até que a Lid também é aluna do encontro, né? A gente fez eu, a Lid e mais outras pessoas, a gente fez uma ocupação, então, num evento que aconteceu na cidade, e esse evento, mais uma vez, me mostrou que eu realmente tô nesse lugar, né? Eu realmente tô conseguindo encontrar que o que eu busco, perceber que o que eu busco, ele tem valor, né? Que a vontade de potencializar tudo que, naquele exemplo, aquele ser humaninho tão pequenininho conseguiu fazer naquele dia, eu sinto... Meu pai usou uma frase muito boa que eu tenho usado, que é: eu sinto que eu tenho aberto portas para o mundo. Porque eu me coloco num lugar de conseguir perceber a grandiosidade de pequenas coisas. Então, o AT trouxe para mim esse lugar que eu posso apontar e dizer para a família o quanto está sendo importante aquela mochila nas costas naquele dia, o quanto está sendo importante segurar o guarda-chuva sozinho, sabe? Questões assim. Eu entendo que o AT trouxe para mim um lugar em que as pessoas valorizam o que eu falo com relação ao desenvolvimento, aquisição de habilidades de crianças ou até mesmo então dos idosos, manter um padrão que os idosos já têm, né? Tem um caso então que que eu estou trabalhando em função de não perder habilidades de AVDs, né? Se alimentar sozinho, conseguir fazer sua própria higiene, pedir uma água, né? Na medida do possível, sei que tem a questão do Alzheimer vai então diminuindo algumas questões, mas a gente vai trabalhar para manter o máximo que der, sempre entendendo as potencialidades daquela pessoa. E o AT, sem dúvida, me trouxe um lugar onde eu tenho voz para mostrar tudo aquilo que eu já via antes, hoje com um olhar muito mais lapidado, muito melhor, e quero continuar. Daqui a um tempo assistir essa live e pensar: nossa, quantas conclusões eu já tirei depois dessa live, né? Mas o AT, sem dúvida, me deu esse lugar de voz onde as pessoas podem valorizar o que eu estou falando com posição, sem ser uma pessoa que tem que apenas tem uma visão sobre a situação, sendo uma pessoa que tem fundamento e pode aconselhar aquela família e mostrar para as pessoas à volta do acompanhado quão grandioso ele é, quanta potência ele tem, e principalmente não ficar vendo só o que a gente quer melhorar, mas também ficar vendo tudo aquilo que a pessoa já faz, tudo aquilo que a gente quer que ela faça mais ainda, tudo aquilo que eu consigo enxergar naquela pessoa, né? Eu quero que as pessoas à minha volta possam perceber tudo isso que eu vejo na pessoa também. E eu acho que o AT me deu esse lugar e é muito graças a vocês. Não tô puxando sardinha só porque eu tô aqui. Nem mas é assim... Senão o povo acha que você está aqui para falar disso. Não é. E gosto muito disso, de poder ter esse espaço com vocês e esse contato com vocês, que são pessoas também muito, muito maravilhosas e têm esse olhar muito humano, digamos assim, sobre os humanos, né? Sobre as pessoas. Esse lugarzinho que vocês falaram, eu também uso assim. Quem é esse indivíduo no mundo, na sociedade? Como a vida dele pode ser transformada, o que ele tem de bom, né? Claro que em um momento independente
do diagnóstico, né? Quem ele é, o que ele busca, como a vidinha dele pode ser, né, daquela criancinha ou daquele adulto, idoso, jovem, como essa vida pode ser melhorada. Então, eu acho que o AT me trouxe isso, essa confiança também. Ô, Kátia, ó, tem uma pergunta aí, ó. Então leia, Você porque quer eu tô sem responder? voz. Ó, gostaria muito de saber quais são os pré-requisitos para ser uma T. Responde aí essa pergunta. Olha, pré-requisitos. Gente, eu acho que tem tanta coisa que a gente tem que a gente poderia ter para ser AT, né? Eu acho que todo mundo que tem a sensação de que o cuidado é muito mais importante do que se vê por aí, todo mundo poderia ser um AT muito maravilhoso. Se tu faz um trabalho e sente que o teu trabalho poderia ser mais valorizado, que ele poderia ter mais voz, essa questão toda que eu estava levantando agora, né? Se tu sente que tu tem uma responsabilidade, então, enquanto babá, por exemplo, né? Acho que exemplificando fica melhor. Tu vê que aquela ida para a escola ou aquele momento de trazer da escola, ele está sendo tão rico. Tu vê que tu desenvolve tantas coisas e o mundo à tua volta, né? Não está enxergando tão bem da maneira quanto tu enxerga. Eu acho que isso quer dizer que tu tem sim uma predisposição, assim, exatamente um pré-requisito para ser um bom AT. Enxergar que a vida em si, as coisas que a gente conquista todo dia são maravilhosas. Eu levantei até essa semana, ontem, acho que foi, uma questão sobre os ansiosos aqui no meu perfil, de que é muito complicado que outras pessoas compreendam a tua batalha e muito menos o tamanho da tua batalha. Mas se a gente tiver vontade de entender e se a gente se coloca nesse lugar de entender a importância de cada situação do dia, acho que é um pré-requisito muito, muito, muito importante o AT, pro AT. Você está trazendo essa questão de ampliar as suas possibilidades enquanto profissional, né? Então, Isso, todas as pessoas em potencial isso. podem ser, se querem ampliar e tem E aí eu acrescentaria aí, assim, o desejo de cuidar de uma forma mais libertária. Quando tem... Eu gosto, gente, de pensar que o maior pré-requisito para ser AT é quando você fica meio incomodado. Assim, nossa, mas eu acho que eu poderia fazer isso que você trouxe. Eu acho que eu poderia fazer isso aqui diferente. Eu acho que eu quero... eu sou pedagoga e eu quero ampliar. Ou eu sou psicóloga e eu quero sair dos consultórios. Eu quero fazer outra coisa. Esse é o desejo é o maior pré-requisito. Desejou ser AT? Tá, aí você pode. Pré-requisito é se envolver com esse campo da saúde mental, fazer uma formação e ter disponibilidade para aprender sempre, para se colocar em supervisão, para estar junto com os pais, para fazer isso que a Kátia está fazendo aqui, para discutir AT, para divulgar o seu trabalho. E até eu não sei quem são as pessoas que estão aqui, porque eu nem consigo ler quem está entrando, enfim, e comentando. Mas eu acho que se a pessoa sentiu que aquilo que ela tem mais potência para fazer aquilo do que ela faz, sabe? Se eu queria poder cuidar mais, eu queria poder cuidar melhor, eu queria poder levar para passear, eu queria poder atender na casa, eu queria poder ajudar ele com alguma questão. Tu é um AT de alma e não sabe. Tu tem a alma de AT e não sabe, né? Então, se sente e tem o desejo, tu é AT de alma e não tá sabendo que existe uma profissão para isso, né? E quando você tá lá com aquela equipe, todo mundo te mandando, dizendo, faz isso, faz aquilo, aí você fala, eu acho que não, mas você não tem voz, eu acho que também você pode pensar em ser o AT, porque você vai abrir. Mas um AT, né, buscando essa completude, assim, que é de sempre praticar, evoluir e conquistar esse manejo. Eu acho que isso é aprendido. Você consegue aprender a ser mais seguro e dizer, peraí, como você disse, não é bem assim. Eu penso que diante da minha experiência com essa pessoa, eu posso fazer de uma outra forma e a gente vai chegar nesse objetivo também. Né? Isso. Dialogar com esse outro, mas com segurança. Já pensou, ter vocês aí, ó, que estão fazendo de um jeito diferente, que tá o tempo todo lá, sim, senhor, sim, senhora, começar a dar seu pitaco é libertador. É libertador e eu acho que
O nosso país, a gente sempre comenta, né, que aqui não tem muitas pessoas, né, muitas pessoas formadas e eu conheço poucas também na região, então se tá sentindo essa vontade aí é porque tem alguma coisa aí atrás e a pessoa só não conhecia a potência do AT, não conhecia o próprio AT. Então, eu acho que o AT é para essas pessoas mesmo, que sabem que tem potencial e gostariam, né? Como tu falou, tem desejo e aí vai, estuda, pesquisa e se joga, porque é isso, a gente só vai adquirir essa experiência, esse manejo, só vai adquirir novos modelos de aplicação, né? Eu digo, no caso, segurança de ir para um parque, segurança de atender em casa, fazendo. Então, tendo o desejo, a gente vai fluindo e vai se especializando e fazendo cursos e cursos e tentando entender o máximo que der. E sempre entender. É uma coisa muito importante. A gente não trabalha sozinho, né? A gente precisa da família. Às vezes é o próprio acompanhado que busca a gente, mas, enfim, sendo o próprio acompanhado ou tendo responsáveis por ele que buscam, a gente trabalha sempre em equipe, o AT não vai fazer nada sozinho do ponto de vista de solucionar questões, né? E dar um destino. A gente precisa da família, precisa do apoio, precisa trabalhar nessa conversação. Tem que ser o elo que liga. Então, se existem terapeutas, então liga os terapeutas, a família, tem que existir essa conversa que sozinho a gente não faz nada, né? É isso, Kátia. Eu gosto disso, de pensar que o AT ele só é coadjuvante quando se trata do acompanhado. No resto, ele é protagonista. Então, no tato com a equipe, no tato com a família também, né? Eu acho que a gente tem como construir essa liberdade de atuação mesmo. E eu fico muito, muito feliz mesmo, Kátia, de você estar ampliando. Eu quero ver uma equipe aí no Sul. Pode Tá? deixar. A cabeça tá, trabalhando, funcionando. Vamos sempre ser parceiros, assim, a ideia é que a gente quer mesmo que ter parceiros, a gente sempre indica que equipe Atena, equipe Tempo, equipe a casa, equipe AT em São Paulo, não, a gente sempre indica e a gente fica assim, ai meu Deus, como não tem uma no Sul pra gente indicar, como não tem uma no tal lugar para a gente trocar, porque chega muito, a demanda é muito grande. As pessoas todos os dias buscam acompanhantes terapêuticos aqui e o nosso limite de atuação aqui no Centro-Oeste, né? Mas a gente oferta, a gente sabe da nossa contribuição no Brasil inteiro com a formação, mas quem faz a nossa formação, a gente quer de verdade que a gente não quer, sabe, assim, alcançar, fazer acompanhamento aí. A gente quer que vocês façam e tenham equipes e busquem esse trabalho mais autônomo mesmo, de ter um retorno também, seja financeiro, seja de geográfico, de liberdade de agenda. A gente realmente deseja, porque o nosso objetivo é desmistificar essa ideia de que a T é esse coadjuvante e esse que vai ali ficar aplicando determinada coisa e simplesmente receber aquilo que o outro diz que você tem que receber. Pode ser assim, se você quiser, tiver clareza disso, mas você precisa ter informação. E aí, se você olha para isso e fala, poxa, não é só isso que eu quero, vai fazer, bater na porta lá das outras instituições, fazer outras conversas, que acontece, né, Kátia? E infelizmente ninguém vai fazer por nós, né? E até se alguém fizesse, com certeza não seria da maneira que a gente gostaria. Então, pode ser difícil, pode ser complicado, mas a gente tem que ir abrindo esse caminho ou se já tiver um caminho a seguir, ok, mas não deixe de abrir o seu caminho, fazer por si. Eu acho que essa inquietude, enquanto tiver aquela pulguinha, não é bem isso, não é isso que eu quero, eu posso mais, eu vou mais longe, eu sei que lá tem uma pessoa que gostaria também, lá tem mais uma, então tem que ir se escutando, é uma dica assim, né, para a vida. Eu finalmente consegui fazer, mas eu só consegui fazer quando eu encontrei o que era. Eu estava meio não entendia muito bem como eu podia chegar até aí e fui chegando e tô abrindo e eu acho que é isso. O AT é isso, ele nos dá essa oportunidade de estar voando também, né? Então eu só quero te agradecer
Foi muito bom, gostei muito de conhecer mais a sua história e contar para as pessoas, né, como que é possível esse processo de ampliação. Então, seja sempre muito bem-vinda, também conta para a gente sempre as suas dificuldades, os desafios e a sua evolução, que a gente vai gostar sempre de saber. Muito obrigada pelo convite, tá? Fiquei lisonjeada, me senti honrada, né? Eu nunca tinha participado de uma live, então também é uma oportunidade, né, para mim, para eu perder um pouquinho a vergonha e para que as pessoas também me conheçam um pouquinho melhor, né? E, enfim, acho que a nossa parceria vai ser eterna. É muito bom, estamos longe, mas sempre conectadas. Quem sabe um dia eu esteja aí e vá conhecer Assim, vocês pessoalmente, né? Então, muito obrigada por todos os ensinamentos, né? Eu sei que a gente vai aprender juntas aí muito tempo e podemos contar uma com as outras, então é muito legal. Acho que tem que ser assim. ótimo. Obrigada, pessoal, também aqui presente. Nossa, a Kátia é famosa, gente. Foi muito Gostou? bem. Primeira live com sucesso, check. E eu quero convidar vocês, quem ainda não participa, não fez a inscrição da jornada do AT, vai lá, né, Kátia? Você já fez a jornada, a gente está preparando coisas ainda melhores para fazer inscrição para a jornada na semana que vem, né? Isso E aí. a gente dá informação mesmo. Eu acho que muito do que as pessoas têm dúvida sobre o Atencialmente, a gente consegue sanar nesses 3 dias de evento gratuito. É muito bom. Sempre as pessoas que têm chegado até mim, eu tenho indicado, façam a jornada, né? Não sei, enfim, quando vocês vão abrir outras turmas de curso, enfim, mas eu sempre digo para elas, o Instagram tá aí, o YouTube tá aí, as gurias vocês são muito acessíveis, então mandem mensagem, perguntem o que eu consigo ajudar, eu sempre ajudo mas sempre indicando vocês, porque a jornada ela é enriquecedora para quem quer entrar nessa questão, ou já está, mas não está sabendo muito bem o que fazer, que foi a minha grande virada do conhecimento sobre quem eu posso ser enquanto AT. Ai, Então, beijos, obrigada. beijo, muito obrigada. Tchau, Até. pessoal. É. Tchauzinho.